Irmãos, hoje nós vamos ver na Bíblia sobre a pessoa chamada Morte, que está sentado sobre o cavalo amarelo, descrito no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, e que tem autoridade para matar a quarta parte da terra. A Bíblia fala de dois tipos de mortes: a morte que vem de Deus e a morte que vem de Satanás. A Bíblia fala também de dois tipos de sepulturas: a sepultura literal, que é a sepultura física, e a sepultura ou inferno espiritual, onde o fogo nunca se apaga e o verme não morre. Irmãos, os termos inferno, Seol, Hades, eles significam sepultura espiritual. A sepultura literal, física, é onde são sepultadas as pessoas que morrem. Esta sepultura, nela não tem fogo, mas a sepultura ou inferno espiritual tem fogo que nunca se apaga e o verme que não morre. Em Marcos capítulo 9, versículo 43 e 44, confirma isto: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Para ensinar a verdade bíblica, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sempre ensina sobre coisas terrenas e coisas espirituais. No livro de João, capítulo 3, versículo 12, Jesus disse: eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Jesus, ele usa coisas terrenas para nós entendermos as coisas espirituais ou celestiais. No livro de João, capítulo 6, versículo 63, Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, nós vemos na Bíblia que tem ocasiões que Jesus ensina sobre coisas espirituais e tem ocasiões que Jesus ensina sobre coisas materiais. Neste versículo que lemos, ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso, irmãos, ao estudarmos a Bíblia Sagrada, devemos ter o cuidado para não misturarmos as coisas materiais com as coisas espirituais, porque pode nos causar engano ou desvio da verdade bíblica. A Bíblia nos ensina isto em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Irmãos, vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Este lugar, chamado lago de fogo, é lugar de punição eterna. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, lemos assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos idólatras, aos feiticeiros e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
No livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 ao 11, está escrito assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Está bem claro nestes versículos que os adoradores da besta e da sua imagem serão atormentados no lago que arde com fogo e enxofre eternamente. Irmãos, vamos ler novamente no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O versículo diz: a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta morte e o Hades são inimigos de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 26, está escrito assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Vamos ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. João, ele viu o cavalo amarelo, e o que estava assentado nele é uma pessoa por nome de Morte. E o inferno o seguia com ele, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Naquela época, a arma mais perigosa era a espada, e milhares de pessoas foram mortas à espada. Hoje, temos metralhadoras, mísseis, bombas, etc. E essa pessoa, chamada Morte, faz uso desses armamentos para cumprir o que está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Esta pessoa chamada Morte mata também muitas pessoas por fome. 24 mil pessoas morrem por dia com fome, e aproximadamente 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano no mundo. Esta pessoa, chamada Morte, matou e ainda mata milhões de pessoas também com peste. A peste bubônica, varíola, cólera, gripe espanhola, gripe suína e agora o Covid-19, que já matou mais de 2 milhões de pessoas no mundo. Essa pessoa chamada Morte mata anualmente milhares de pessoas no mundo com as feras da terra, com os animais da terra. Deus fez os animais para serem dominados pelo homem. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, lemos isso. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e encheis a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Temos o exemplo de Noé. Todos os tipos de animais ferozes entraram na arca com Noé e sua família, e nada os aconteceu,
porque Noé tinha domínio sobre os animais. Vamos ler em Gênesis capítulo 7, versículo 1, 2, 3 e 5. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Em nosso tempo, o homem não tem domínio sobre os animais, tem medo deles e são constantemente atacados e mortos por eles. A morte física acontecerá a todos os seres humanos, exceto aos que estiverem vivos quando do arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, e também quando do juízo final, aqueles que estiverem vivos naquele momento. A Bíblia ensina que tem morte que vem de Deus e tem a morte que vem de Satanás. A morte que vem de Deus é a morte que Jesus Cristo, os apóstolos e os seus servos experimentaram e que os que morrem no Senhor experimentam. Esta morte vem de Deus para trazer felicidade e descanso dos seus trabalhos aos que morrem no Senhor. Vamos ler isso em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Esta morte é amiga. A Bíblia ensina também que Deus causa a morte de homens justos e compassivos, recolhendo-os antes do mal. Isaías capítulo 57, versículo 1, lemos assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Essa morte física vem de Deus para levar o justo antes do mal. A Bíblia ensina que nós temos espírito, alma e corpo. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, lemos assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que morrem no Senhor, o seu corpo é sepultado, de acordo com o que foi feito com o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 27, versículo 60, lemos assim: e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E o espírito do fôlego de vida, descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Este espírito, o fôlego de vida, volta a Deus, conforme descrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. A Bíblia ensina sobre outro espírito que o homem tem, chamado espírito do homem.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, lemos assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Este espírito do homem, ele é junto da alma, e somente a palavra de Deus pode dividi-los. No livro dos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, lemos assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Este espírito do homem, que é junto com a alma, depois da morte dos que morrem no Senhor, vão repousar debaixo do altar. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, lemos assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O espírito do homem e a alma ficarão repousando debaixo do altar até que se complete o número dos seus irmãos que deverão ser mortos como eles foram. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 11, lemos assim: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Mas a Bíblia fala de outra morte, que é inimiga de Deus, que no fim será lançada no lago de fogo e enxofre. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Esta morte é uma pessoa espiritual que está assentado no cavalo amarelo, que vai matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Esta pessoa chamada morte é um pastor espiritual que dirige as igrejas falsas, as igrejas que pregam doutrinas de homem, as igrejas que pregam doutrinas de demônios, as igrejas que não acreditam plenamente nas doutrinas da Bíblia, nas doutrinas de Deus. No Salmo 49, versículo 14, Bíblia Almeida, revista atualizada 1993, lemos assim: como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Aqui está falando de ovelhas que estão mortas espiritualmente e que o seu pastor é a pessoa chamada morte e que a sepultura é o lugar onde eles habitam. Irmãos, todas as igrejas falsas que pregam outras doutrinas têm um pastor espiritual chamado morte. As ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo têm um pastor também chamado vida. Cristo é a vida. Ele disse em João 14, 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Do outro lado, tem um pastor chamado morte. Cristo é o pastor das ovelhas de Deus para dar a elas vida. Mas o pastor chamado morte, enviado por Satanás para pastorear os rebeldes, os desviados e os mortos espirituais, ele dá morte às suas ovelhas, que ele está pastoreando. Por isso a Bíblia ensina sobre
a vida e a morte, o bem e o mal. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 16, nós lemos assim: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Nesta congregação dos mortos, que este versículo fala, estão os homens desviados, morando ou permanecendo nela, sendo pastoreados pelo pastor chamado morte. A Bíblia ensina que, morrendo o rebelde fisicamente, seu corpo é sepultado, seu espírito, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas, descrita em Gênesis 2:7, ele volta a Deus. Lemos isso em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora, o espírito humano descrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que de acordo com Hebreus 4:12, é junto com a alma, não vão para debaixo do altar onde estão os que morrem no Senhor, descrito em Apocalipse 6:9. O espírito e a alma dos rebeldes vão para a prisão, onde estavam os rebeldes, onde Jesus foi e pregou para eles. Lemos isto em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Esta prisão fica debaixo da terra. Efésios 4:9, lemos assim: ora, isto ele subiu, está falando de Jesus, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Em Filipenses 2:10, nós lemos assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Esse versículo está bem claro que tem pessoas nos céus, na terra e debaixo da terra. E joelhos se dobrarão em todos esses lugares. Na primeira ressurreição, serão ressuscitados no arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, todos os que morreram no Senhor. De acordo com Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 ao 6, onde lemos assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E na segunda ressurreição serão ressuscitados os que durante o milênio fizeram o bem, e serão ressuscitados também todos os rebeldes e todos que fizeram o mal. No livro de João, capítulo 27, versículo 28 e 29, lemos assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Irmãos, temos entendimento de que acontecerá o que está descrito em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 3 ao 6. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes.
Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, temos o entendimento de que os ossos, os nervos, a carne, a pele, o espírito do fôlego de vida e o espírito do homem, que é junto com a alma de todos aqueles que morreram no Senhor, voltarão aos seus corpos e todos ressuscitarão e levantarão para apresentarem no tribunal de Cristo. E todos os rebeldes e todos os que fizeram o mal também ressuscitarão para o juízo final. Depois do juízo final, a morte e o inferno e todas as pessoas que não foram encontradas, inscritas no livro da vida, serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre eternamente. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, lemos assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15, lemos assim, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e serão atormentados eternamente. E os que estiverem à sua direita, o rei dirá, Mateus 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em Apocalipse capítulo 21, no versículo 1 ao 5 está escrito assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém. Irmãos, se você recebe essas palavras, compartilhe para que a verdade de Deus seja proclamada. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e me permitir.